Olá, pessoal, tudo bom? Eu me chamo Leandro, sou CEO e fundador da JBV e estou aqui nesse podcast muito feliz em dar início a essa trajetória, esse projeto novo, Líder Sem Capa, onde basicamente a gente gostaria de trazer nesse momento aquele herói oculto, aquele líder da organização que, de repente e por muitas vezes, não tem o reconhecimento que ele merece ou que ele deveria ter naquela organização. Aquele empreendedor que está no início, que está enfrentando todas as dificuldades que o mercado traz e que tem muito conteúdo para compartilhar conosco, né? Tanto o líder quanto o empreendedor do dia a dia, que são os nossos heróis ocultos, que são os nossos líderes sem capa, é o tipo de público que a gente vai trazer aqui para dividir experiência e para dividir um conteúdo que seja relevante para você que está nos assistindo. Hoje, nesse primeiro capítulo do Líder Sem Capa, eu tenho a honra, eu tenho o prazer de trazer essa pessoa que é mãe, gente boa demais, amiga. Ela estudou, vou pegar aqui as minhas notas, ciências contábeis, psicologia, administração e RH, neurociência, trabalhou em grandes empresas, Ericsson, Nokia, ABBV, BASF, largou tudo para viver essa aventura de ser empreendedora. Então, eu tenho a honra de trazer aqui nesse primeiro capítulo a minha amiga Fernanda Perlato. Seja bem-vinda, Fê. Prazer, ainda mais a honra de ser a primeira convidada. Então, muito obrigada. Obrigada aí pela introdução e obrigada pela amizade de tanto tempo, né? De acompanhando, estamos nos acompanhando Pois aí há é. tanto tempo, né? Já trabalhamos juntos, já tanta coisa já aconteceu, né? Nesse meio do caminho. Somos parceiros juntos e eu pensei, poxa, vou iniciar esse projeto, eu quero iniciar o projeto com uma pessoa que eu considero top demais, para não falar uma palavra feia por aqui, né? Um palavrão, mas quem está escutando já sabe o que eu diria, quem convive comigo já sabe como eu falaria, né? E eu queria iniciar também assim com uma mulher, né, representando a diversidade nesse mundo de empreendedorismo que é tão fechado às vezes, né? Então eu falei, poxa, tem que iniciar com a Fê, vai ser um bate-papo bem descontraído, vamos que vamos. Mas aproveitando já o gancho do empreendedorismo, né, Fê? Conta um pouco, assim, essa trajetória de, cara, você vem numa carreira completamente estável, grandes empresas, um futuro sólido numa grande corporação, de repente dá louca e Da fala, não, louca. agora eu vou ser empreendedora, eu vou trabalhar no meu próprio negócio, vou enfrentar todos os desafios, vou trocar essa estabilidade que o CLT traz para a gente pelo risco de empreender. Como é que foi essa transição? Conta para gente. Nossa, dá uma novela mexicana, eu falo. A gente que já foi no México, a gente entende bem da Da novela boa mexicana. novela mexicana, é o puro caldo da novela mexicana. Mas, assim, na realidade, eu venho de família empreendedora, né? Os meus pais são nordestinos, vieram. Eu sou do ABC Paulista, né? Estou aqui nesse momento no ABC Uhum. Paulista, aqui em São Paulo, e meus pais vieram do Maranhão e começaram assim, realmente, como todo migrante, né? Muita dificuldade, tentando realmente um futuro melhor aqui em São Paulo. E com o passar dos anos, pela união tanto do meu pai quanto da minha mãe, eles se esforçaram e abriram uma pequena empresa. Ela existe até hoje. Hoje eu também sou uma das sócias, junto com meu irmão e meus pais, dessa outra empresa. Então, tem uma outra empresa também, além da Talento, que é a consultoria, que é no qual a gente, né, tem mais contato, e de onde eu vou contar um pouco mais de história, que é onde realmente eu sou a responsável pela empresa. É, Uhum. e, e basicamente, assim, eu vou ser muito honesta. Eu não queria, eu falava que eu não queria empreender nunca na minha vida. Porque eu via a dificuldade que foi para os meus pais, assim, tinha mês que, assim, né, juntava ali as moedinhas, dava, não dava, né. Então, fora assim, não dava para viajar às vezes,
coisas que às vezes muitas pessoas vão empreender e acham assim, eu vou ter meu horário, eu vou ter a minha vida, eu vou ter... Então, realmente, você pode ter um domínio talvez melhor do seu horário, mas não necessariamente dependendo em que momento e que fase do teu negócio tá, né? E depende da tua expectativa e daquilo que você está colocando como objetivo dentro do teu negócio e daquilo que você almeja alcançar com o teu negócio. Se você tem grandes ambições, eu diria, né, grandes poderes trazem grandes responsabilidades, né? Já diria o tio do Peter Parker. Então, amigo, a Pois história é é, outra. E muitas vezes você começa como eu empreendedor. Então você faz, você vende, você pois cobra, é. você emite a nota fiscal, você cobra o cliente, aí você entrega, é o projeto. Se for serviços, então é mais complexo ainda. Então, eu via meus pais vivendo essa rotina de vacas magras, vacas gordas. Muitas vezes a gente não conseguia ter um tempo de família de qualidade. E eu falava, eu quero isso para mim, mas morta, eu quero um negócio desse para mim. E Mas, eu mas esse é um ponto, só fazer um parênteses, né, Fê? Ah, esse é um ponto que todo mundo diz. Você falou da flexibilidade, você falou do benefício de empreender, porque você faz seu próprio horário, mas ninguém vê as noites que a gente trabalha fazendo material, preparando um curso, é, preparando uma proposta. Eu sei que você está voltando de férias, entre aspas, né? Porque alguém me ligou na semana passada que precisava preparar uma proposta comercial e eu falei, mas você não está de você não tá de férias, Fê? Que férias, história criatura. é essa? Não, mas o É, comercial sou eu mesmo, né? Então eu não queria perder esse gancho, porque realmente a gente, como empreendedor da nossa empresa, a gente acaba fazendo, não faz tudo. A gente entra no comercial, claro, você é de recursos humanos, entra no recursos humanos, entra no administrativo e faz um tudo além de não ter horário. Perdão, mas eu não podia perder esse não, fio e da foi meada. isso que aconteceu. Mas assim, eu ainda brinquei muito com o meu time, né? Eu falei assim, gente, né? Qualquer problema, não me ligue. Brincadeira. Eles falavam assim, não, brincadeira, né? Mas eu falei assim, gente, a gente tá bem no começo do ano, as coisas estão começando agora, então eu vou tirar uma semana, eu preciso dessa semana. É, e aí eu preciso que vocês segurem a onda aqui, as coisas estão, né, estruturadas, estão encaminhadas, endireitadas. Agora, é óbvio, se surgir alguma coisa, mas o comercial sou eu, né? A princípio, a gente, né, inclusive, está para resolver essa situação em breve, espero, até final de janeiro, fevereiro, eu vou estar com a situação resolvida, com uma pessoa também dedicada na área de vendas para mim novamente, para como closer, né? Mas o closer hoje sou eu, né? Então, tem o suporte do meu time, tem o pré-venda, e essa relação comercial é super complexa, né? Então, gerar Uhum. proposta, precificação e tudo mais, e aí não teve jeito, né? O cliente acionou e é aquela proposta que chega assim, então, mas eu preciso Para hoje. para hoje, Mas me né? conta um pouquinho, Fê, como é que tá a tua estrutura na Talento, né? Como é que tá a tua empresa É, hoje? Se arrepende de ter feito essa transição? Porque você acabou de dizer, eu não queria, não me imaginava pela é, toda a experiência que eu tive com meus pais, mas hoje não. Hoje você está na cadeira de CEO, é, né, da Talento. Até exatamente. vi teu LinkedIn, tá como partner. Bota CEO, mulher. Você é CEO da Talento. Você é a cara comercial da Talento. É, Mas você está como CEO da Talento. Como é que está a tua estrutura? Você está dizendo que tem um desafio agora de reestruturar a tua área de vendas. Conta um pouquinho esse é. desafio. E se você puder trazer assim a tua jornada diária, né? Como é que é o dia a dia, Fernanda, à frente da Talento? É. Só para finalizar aquele outro ponto antes de entrar nesse, porque aí vai fazer um pouco de sentido, né, o que está acontecendo Aham. agora, mas o que mudou minha cabeça de querer empreender foi o fato de eu trabalhar em algumas empresas e quando eu contratava algumas consultorias, porque hoje o meu negócio, a minha consultoria, então tem o escritório, né, de contabilidade, tem a minha consultoria onde eu sou, né, a CEO, a owner, a partner, a sócia, a Não fundadora. tenha vergonha, não tenha vergonha. É, mas é, eu percebia, assim, cara, eu contratei uma consultoria que me entregou algo que eu falei, meu, eu contratei algo para ter alguém que faça muito melhor do que eu faço, né?
E muitas vezes a qualidade do que eu recebia, não todas, obviamente, teve consultorias incríveis, as quais eu me espelho muito, assim, no sentido de qualidade, de onde a consultoria está hoje, eu quero chegar lá. Mas algumas eu falo assim, cara, se fosse eu, meu, aí eu comecei a ficar assim, meu, eu vou começar a pensar em ganhar dinheiro para mim também, gente. Eu ganho dinheiro para os outros, mas eu vou começar a pensar em ganhar dinheiro para mim. E fiquei com isso, e comecei a pensar como seria a minha empresa, o que eu faria. E uma das coisas, e você falou até um pouco assim de, né, do feminino, da mulher, e a gente tem muito isso de muitas vezes a gente se esconder um pouco, a gente achar que a gente ainda não é capaz. Então, isso tudo foi me mostrando que não, muitas das ideias que eu levava em algumas companhias, não, eu não vamos fazer assim, vamos fazer diferente. Uhum. Aí fazer diferente não dava certo. Agora vamos fazer assim, que era o jeito que eu já tinha falado da primeira vez, né? Eu falo, e é uma satisfação muito grande de ver, né, aquilo que eu construí, aquilo que eu idealizei, hoje com outras pessoas também participando e dentro do negócio, a coisa acontecer e a gente levar assim, aquilo que a gente realmente acredita e que realmente faz sentido e que agrega valor para o cliente. E aí, trazendo um pouco do que, então, por isso que, e aí teve um adicional que me empurrou, né, além do pedido da minha mãe de assumir a cadeira de sócia no escritório de contabilidade, mas o empurrãozinho foi a maternidade. Uhum. Né, a maternidade, eu vi ali um espaço que eu poderia realmente estar mais próxima do meu filho, até fisicamente, porque você conhece aqui muito bem a nossa região, a capital, né, é muito complexa, eu moro em outra cidade, então, para chegar na capital, foi antes da pandemia isso, então, eu estava cansada, exausta já de quase 10, 15 anos de 4 horas de trânsito diárias, 4, 5 horas se chovia, e o meu filho pequenininho, eu vendo ele poucas horas por dia. Então, o empurrãozinho do tipo, olha, vamos antecipar o planejamento que estava um pouquinho mais para frente, eu resolvi antecipar, e a maternidade, e isso para muitas mulheres, viu? Para muitas Uhum. mulheres Uhum. é um fator determinante para empreender. Então, comigo também não foi diferente também, né? E eu vivi alguns preconceitos, eu vivi algumas situações, e eu falei, não, né, na minha empresa vai ser diferente. Então, hoje eu tenho mães, tenho mulheres, tem um foco mais feminino na minha empresa, mas não só feminino, né, a gente tem parceiros também, mas já tem uma pegada muito nisso. E aí, olhando para a estrutura da minha empresa como está hoje, né, como você perguntou, eu tenho um time interno, né, então, não tem tanto tempo assim, porque a minha empresa, agora em fevereiro, ela completa 5 anos. Eu abri a minha empresa 20 dias, menos de um mês depois, estourou a pandemia, estourou o lockdown, né? Então, é uma empresa que vem se transformando, vem se reinventando, o propósito vem mudando, os serviços vêm também, né? O tal do pivotar que o pessoal fala muito Uhum. no mundo startup, né? Aham. Já pivotou várias vezes esse negócio, e então hoje eu tenho um time dedicado, mas até começo do ano passado, ano retrasado, em meados de 2023, eu era sozinha, Uhum. né? Então praticamente eu tenho uma estrutura financeira externa, né? Um BPO financeiro, que eu brinco assim, a minha vida antes do BPO, minha vida pós BPO, né? Uhum. Porque só isso já me salvou muito. E tenho parceiros também que trabalham por projetos, né? Então são consultores que a gente entende que tem a nossa vibe, que tem a nossa cultura, que estão atrelados com aquilo que a gente acredita. Então a gente tem alguns consultores que a gente aciona para alguns determinados tipos de projeto. Então hoje, e para mim, em termos de aprendizado, Bruno, para mim, eu que vim de RH, eu diria que tem a ver muito com a estrutura da empresa. Foi um aprendizado muito grande, porque apesar de eu ser contadora, eu saí dessa carreira há muitos anos atrás, faz muito tempo. Uhum. Minha carreira em contábeis, de fato, é, foi por um período, e depois eu migrei para o RH de fato. E aí já são mais de 20 anos em RH. Uhum. Não é algo que ficou assim de facilidade para mim, no sentido assim de eu
sei analisar um balanço, sei, obviamente, esse tipo de coisa a gente não esquece, mas é diferente. É diferente quando você está mergulhado no negócio, que você tem que pensar na sua estrutura, no seu fluxo de caixa. Eu não vim da área de negócio, eu vim do RH, e o RH tende a não ter tanta essa experiência, a não ser que você tenha uma posição gerencial de diretoria numa grande empresa, ou numa média empresa, onde você tem a responsabilidade de um orçamento. Tirando isso, dificilmente você vai ter, para quem é da minha área, você vai ter um contato financeiro de fato, estratégico, a não ser que você tenha um papel de BP, no qual eu tive, e que me ajudou muito a ter essa visão, mas só agora eu estou conseguindo fazer um planejamento estratégico legal, só agora não, já há uns 2 anos eu tenho já um bom controle do meu fluxo de caixa, eu já tenho né, as minhas análises de viabilidade anuais, as minhas tomadas de decisão já baseadas em números, passo a ter mais indicadores a partir desse ano, coisa que eu tinha menos ano passado, tinham poucos indicadores, eu passo a ter mais indicadores agora. A própria área comercial eu tive que aprender a vender, né? Primeiro eu vou aprender na prática, agora que eu venho estudando mais sobre a estrutura de vendas. Então, o empreender, ele te abre, e você ser líder e dona de uma empresa, faz com que você tenha que, de fato, aprender outras características, outras competências na marra, porque senão você afunda o negócio. Né? Sim, mas é uma evolução, né, Fê? Eu, numa experiência anterior, eu administrei uma área de RH. Na verdade, eu fiz, né, eu criei uma área de RH e eu, como executivo, muito ligado aos números, resultados, e eu começava a falar de resultado, bottom line, top line, e eu sentia que o meu time de RH olhava e falava assim, tá, mas que isso tem a ver comigo, né? Uma área de serviços, eu tô apenas recrutando o pessoal para compor time. E aí eu tive que explicar para o time, né? Porque o time era um menino e 5, 6 meninas, né? Eu tinha um menino que, 2 meninos, na verdade, do time. E eu tive que explicar para eles, olha, pessoal, cada recurso que vocês trazem vai trazer um top line, porque eles vão faturar aí, etc, etc, etc. O custo deles, ou seja, a preocupação do salário que vocês vão ofertar vai entrar aqui no custo e vai alterar a margem. A gente tem um objetivo aqui. Então, eu fiz toda uma explicação financeira e falaram assim, ah, entendi, obrigado. Mas existe isso mesmo, né? Mas, Fê, voltando à questão do qualidade, né, e a maternidade que fez você dar esse passo a mais, né, de empreender. Eu, assim, existe uma controvérsia, né, por assim dizer, entre resultados, né, e uma dedicação máxima e essa qualidade, esse equilíbrio de vida, né? Até compartilhei contigo um momento hard stop, né, se puder contar essa história depois, mas como é que você tem feito esse equilíbrio da tua vida? Porque a gente, como dono do nosso próprio negócio, a gente quer ver o negócio acontecer e a gente vai se dedicar ao máximo para acontecer. Mas tem um momento que você tem que dar um passo atrás e cuidar de si mesmo, né? Então, conta pra gente como é que tá esse equilíbrio, principalmente agora, início de ano, que a correria, assim, é muito maior, né? O que acontece? Eu diria que hoje eu consigo ter um equilíbrio maior, não à toa eu consegui tirar essa semana e realmente praticar, assim, tive pouquíssimos momentos de acesso, poucos mesmo, comparado à última semana que eu tirei no ano passado. Eu cheguei assim no meu marido ir curtir com meu filho e eu ficar, e foi mais de um dia, dentro de uma semana. Se eu falo que é mais de um dia fazendo isso, já é um problema. Então, eu acho que é muito uma questão também da evolução do meu papel de liderança. De você ter mais clareza dos papéis, de você direcionar mais, né? Isso é uma coisa que é muito diferente você liderar um time dentro de uma estrutura de uma empresa onde isso é determinado por outras pessoas. A cultura, a estratégia. É óbvio que como liderança, você vai pegar aquela estratégia e vai traduzir aquilo para o teu time.
É muito diferente quando você é responsável por trazer tudo isso. Criar cultura, criar visão, criar estratégia, e eu vou dizer que conforme eu fui conseguindo me desenvolver nestas habilidades, eu fui ganhando mais qualidade de vida, porque eu passei a trazer mais visão e mais propósito para o time, e as pessoas cientes do que elas precisam fazer, fazem, e assim conectadas a um propósito, a coisa flui, que eu consegui ter mais tempo. Agora, dizer para você que hoje está 100%, ainda não, ainda tem um chão pela frente, mas eu diria que hoje eu tenho mais, assim, eu aproveito mais os meus momentos, então, é raro um final de semana que eu preciso conectar hoje, né, às vezes, sim, há noites que eu ainda conecto, mas eu prefiro, vamos lá, investir durante a semana e proteger o final de semana quando necessário, mas para isso foi uma evolução. E também, você me conheceu no mundo corporativo, e eu tendo a ser uma pessoa extremamente, vamos usar as nomenclaturas em inglês, né, de mercado, uma pessoa workaholic. Uhum. Hora para entrar, não tem hora para sair, não tem nem almoço. E eu, se eu não tomar cuidado, eu nem almoçar, eu almoço. Ou almoço assim e volto pro trabalho. Não sabe nem o que comeu. Não. E eu lembro aí, falando do hard stop, né? Eu lembro uma vez que eu fui conversar contigo, você falou, Fê, vou agendar, mas eu vou agendar, pode ser em tal horário, porque tal horário é meu hard stop. O que é hard stop, Brum? E aí você me explicou que aquele horário, assim, protegido. E eu falei, cara, e tá escrito, é hard stop. Eu botei também como hard stop. E eu determinei um horário, e todo mundo já sabe, a minha agenda é bloqueada o ano inteiro nesse horário, que é o horário que eu vou almoçar, é o horário que eu vou descansar, eu vou fazer outra coisa. Vou falar para você que eu consigo, às vezes, fazer uma hora de almoço, às vezes eu ainda caio e, né, faço e volto. Mas só do fato de eu estar preservando esse horário e tentar ao máximo fazer com que esse horário seja preservado, para mim já é uma vitória. Outra É que coisa a preocupação nos trai, né, Fê? é, A e preocupação do dia a dia, às vezes, ela te puxa para é, quebrar esse horário de equilíbrio e a gente deixa de lado, né? deixa. Mas também a gente sabe que sem esse refresh mental, a gente não consegue dar conta do ano tão desafiador que a gente tem, né? Eu uma vez ouvi de um certo CEO do mercado, influencer, de uma consultoria famosinha, e ele é Os bem polêmico, gurus inalcançáveis. e ele é um cara extremamente polêmico, Aham. há quem ame e há quem odeie, e ele falou algo que me incomodou. E eu falei assim: "Cara, eu sei que é uma estratégia de marketing fazer esse tipo de polêmica", mas eu olhei Uhum. aquilo e falei assim: "Cara, eu não quero isso para minha empresa". Que é o quê? E se isso significa eu ter um resultado um pouco até menor, uma evolução, um passo, apesar que a gente tem tido uma evolução muito legal aqui, Uhum. eh, mas eu prefiro segurar um pouco mais e manter e proteger não só eu, mas também como, a qualidade de vida também das pessoas que trabalham com a gente. Não significa que não tem Uhum. picos, não significa que tem momentos, né, mas a ideia é preservar, né, essa flexibilidade que o meu time tem, com essa qualidade de vida e tudo mais, né. Então, e essa pessoa falou o seguinte, que quando você empreende, quem está perto de você, diz, né, vulgo família, amigos, eles que deveriam entender a sua ausência, e problema deles se eles não entendem essa sua ausência, é dever deles entenderem que você vai ser uma pessoa ausente. E eu fiquei assim: "Cara, que triste isso", né. E eu sei que hoje a mentalidade de muita startup ainda é uma mentalidade como essa, de que você tem que se doar por inteiro e ok, acho que são mercados e cada um se associa com aquilo que faz conexão. Mas eu, como uma pessoa de gestão de pessoas, eu estou num desafio muito grande de manter aquilo que eu prego, aquilo que eu consigo agregar valor nas empresas, fazer a mesma coisa na minha empresa,
ao mesmo tempo que eu consigo ter uma lucratividade. Que é o desafio de você equilibrar a verdadeira alta performance. Porque alta performance, ninguém deveria falar que deveria ter um equilíbrio entre vida pessoal e alta performance. Na minha opinião, e o que a gente está tentando construir aqui na consultoria, nas empresas que são clientes da gente, subentende-se que alta performance é equilíbrio. Sim. Subentende-se que você consegue atingir o seu máximo potencial sem trazer e piorar a tua essência, piorar o quem você é ou o que é ao teu redor. Alta performance deveria ser por si só um alto desempenho, um alto potencial, mas com equilíbrio. E é isso que a gente vem tentando construir isso na consultoria. Não é fácil. Não, eu costumo dizer que fácil. você tem que ser extremamente, você tem que ter um alto resultado no teu momento produtivo, né? Mas também ter um alto foco e dedicação a você mesmo e à tua família no teu momento de equilíbrio e de folga, né? É isso. Então, o teu alto rendimento, o teu foco tem que ser 100% no momento presente que você está. Então, se você está no seu horário produtivo, 100% presente, 100% produtivo. Se você está no seu horário família, 100% produtivo, 100% família. E sem ter desvios, né? Porque também é muito comum a gente estar ali, momento família, pegar o celular e já se desviar, né? Então, existe isso. E engraçado você trazer esses altos gurus e marqueteiros e que estão na mídia, porque eu também acompanho vários podcasts e conteúdos, e foi da ideia de trazer esse Líder Sem Capa, foi trazer pessoas como você, né, que vai falar a real. E eu fiquei esses dias com um conflito, ainda não resolvi, né, mas eu conversando contigo, eu me direciono a resolver. Né? Um desses grandes influenciadores também trouxe de que resultado precisa de consistência e disciplina. E a disciplina é 8, 10 e mais ou menos nessa linha que você está dizendo de que a família tem que entender que você está ausente. Aí eu entro no site do cara e o slogan dele é família, saúde e trabalho nessa ordem, não ao contrário. Só que tudo que ele falou era trabalho, trabalho, trabalho. Eu falei assim, tem algo que está errado nisso daí. Tem algo que está errado, né? Mas, enfim, Fê, você falou uma coisa que eu anotei aqui, que foi o propósito que você passa para o teu time. Vamos fazer um merchanzinho. Qual que é o propósito da Talento? A gente, e justamente tem muito a ver com essa alta performance, né? Hoje a gente fala que desenvolver líderes e equipes de alta performance. E a gente está com um trabalho de criar a gente criou um manifesto da alta performance, que é justamente para repensar, mas o que é, então, alta performance, né? O que é isso? E é trabalhar mesmo esse equilíbrio, né? Times equilibrados, líderes fortes, mas líderes equilibrados, que traz esse equilíbrio. Eu sou certificada no método Barrett de cultura, e esse método, ele fala das 7 níveis de consciência. Né? Eu achei sensacional ele, porque ele conseguiu levar um tema para o mundo organizacional, que o povo ia falar assim, imagina, esse povo tá louco, assim, né? É hippie, né? Mas ele conseguiu traduzir essas 7 camadas, né, de consciência de uma organização. E ele foi muito assertivo, porque ele, na verdade, assim, ele não criou nada do zero, ele é um apanhado do que já se fala muito no mercado, obviamente com uma estrutura um pouco mais estruturada. Não, uma estrutura estruturada foi ótimo, mas com uma estrutura né, mais definida, né, mais definida. E logo de cara, o início, a primeira camada é viabilidade. É o financeiro. Então, assim, a gente não está dizendo que não tem que ter resultado, que não tem que ter entrega, que não tem que ter, né? Só que para isso, essas camadas, elas remetem o que é a viabilidade? Também remete às outras demais camadas de segurança, que aí lembra muito a pirâmide de Maslow, né? É a segurança, é você ter você ter um time para compartilhar, é você sentir parte de um todo, você sentir parte de algo
né, que a tua entrega faz parte de algo, de um propósito, de algo coletivo. Então, não tem como a gente fugir disso, né? E é uma coisa que eu venho conversando muito com o meu time, que assim, a gente construiu muito uma empresa onde a gente olha para todas essas camadas, ainda, obviamente, tem camadas muito maiores pelo método Barrett, que são camadas que aí a gente está falando de uma evolução de consciência comunitária, onde a gente devolve para o mundo. Aí é uma coisa assim muito além, assim, ainda que pouquíssimas empresas, eu diria, talvez estão nesse patamar. Mas a gente precisa agora ter um foco grande em ter a nossa viabilidade bem protegida, né? Ter um fluxo de caixa onde as coisas acontecem. Então, hoje a gente está, por isso que eu estou olhando mais para a minha estrutura comercial, né? Para que a gente possa ter uma estrutura que de fato vai ocorrer a venda. Eu preciso ter a venda para que as coisas aconteçam aqui. Então, mas mesmo assim, né? Como é que eu faço essa área comercial seguir também no mesmo propósito que a gente tem? Como é que eu estruturo uma área comercial mantendo essa alta performance, que subentende-se que há um equilíbrio dentro dessa alta performance? Onde eu maximizo o potencial das pessoas sem perder esse equilíbrio. Então, quando eu olho para essa minha estrutura, para aquilo que a gente está construindo, o propósito é sim olhar para que a gente possa olhar para o nosso time, a gente sentir que a gente vive o que a gente prega, e eu fico muito feliz que os feedbacks que eu mais recebo do meu time é que nós estamos construindo uma empresa, e eu não estou construindo mais sozinha, eu não sou mais sozinha, então eu não posso falar eu, né, eu tenho um time que me ajuda a construir essa empresa hoje, né, eu trago a visão, eu trago, né, mas o time que constrói junto comigo. Então, eu tenho um time, hoje eu tenho a alegria de ter um time muito bacana, muito coeso, né, muito, muito próximo, mesmo pessoas espalhadas. A Talento é uma consultoria que trabalha educação corporativa, trabalha avaliação de gestão do desempenho, né, como um todo, cultura, né, e desenvolvimento de liderança, colaboradores, e também a gente apoia muito com RH por assinatura também, né, a gente tem uma estrutura de RH por assinatura. Então, a gente precisa minimamente sentir no dia a dia que a gente pratica o que a gente está levando para os nossos clientes. E o nosso time sente isso, né? E agora a gente não pode perder de vista também a viabilidade financeira, a viabilidade, estabilidade que a empresa precisa. Então é isso, Bruno, é achar esse equilíbrio. O nosso propósito é encontrar esse equilíbrio, tanto para a gente, quanto para os nossos clientes, do que de fato é uma alta performance, e como que a gente motiva, engaja as pessoas e traz resultado para a empresa por meio das nossas ações junto aos nossos clientes, para que eles possam ter de fato um resultado, mas com pessoas e líderes mais fortalecidos dentro de um equilíbrio de um contexto de alta performance. Então, esse é o nosso propósito aqui como consultoria. Ah, legal, Fê. E você sabe que você tocou num ponto que, por muitas vezes, principalmente que você tem a visão de RH, você perde um pouco, né? A visão RH, por muitas vezes, ela vem muito romantizada na empresa, e esse foi um dos maiores desafios que eu tive com o meu time de RH no passado, de trazer empresa, ela quer lucro, né? Ao final, tirando as empresas que são sem fins lucrativos, que são de terceira via, empresa ela foi feita para gerar lucro, né? Mas, claro, com um propósito bem definido, como você está trazendo, de ter um equilíbrio, é importante que as pessoas entendam, é um lucro, mas não a toda custa, né? E aí você trouxe uma outra questão que agora você está feliz com a tua equipe, né? Tá dividindo um pouquinho mais as tarefas, e isso entra um pouco na questão de perfil, né? E você, Fê, como eu, tem um perfil bem comunicativo, a gente pode ficar aqui horas e horas proseando e batendo papo, né? Mas, assim, como líder, primeiro, qual que é o teu perfil, né? Se eu fosse fazer, e eu sei que você faz isso na Talento, você tem essa oferta, qual que é o teu perfil como líder, né? O teu DISC, por assim dizer. O meu diz que hoje eu sou um I, né? Eu sou um I, eu sou um I. Mas olha que interessante você me falar do DISC especificamente, porque o DISC, eu sempre fui um I, e a minha essência, eu sou um I gigante, né? O meu I, ele é altíssimo, né? Aham. Mas, alguns anos atrás, eu era um I
com uma certa dose de D dominante, então um I de influenciador, um D de dominante, e o S e o C, né, que é a de conformidade, de análise e tudo mais, sempre no pé. No pé. Se você pega outros testes, outros assessments, assim, eu tenho um perfil que eu posso acabar com uma empresa. Por quê? Porque o meu lado comunicativo, influenciador, é muito das ideias, né? E eu até sou executora, mas o planejamento, ele já é mais... se eu vou para meu perfil in natura, ele é mais difícil. Eu preciso ter outros repertórios para me ajudar com isso. Só que estava muito claro para mim desde o começo, porque eu fui atrás de passar por processo de assessment, passar por processo de autoconhecimento desde o começo da minha empresa, né? Todo ano eu renovo, eu tenho uma consultora aqui, né? Eu chamo, a gente conversa, e aí que foi o legal. Depois de uns 3 anos da minha consultoria, quase 4, eu refiz o meu DISC, eu tinha feito no começo da consultoria e refiz depois de uns 3, 4, quase uns 3 anos, vamos dizer assim. E pela primeira vez, o meu I baixou um pouquinho, o meu D baixou um pouquinho, e o meu S e o C, que tem mais a ver com a parte de conformidade, análise, eles aumentaram drasticamente. E tem muito a ver justamente porque eu passei a ter a necessidade de desenvolver outras competências, como planejamento estratégico, financeiro, jurídico, organização, criação de produto, operação. E o meu DISC já saiu já reflete essa mudança. Então foi muito legal e vale muito a pena para quem aqui, né, estiver assistindo, vá atrás de um processo de análise de autoconhecimento, porque isso ajuda muito. Porque o que aconteceu? Como eu sabia que eu tinha esse meu calcanhar de Aquiles, o financeiro foi a primeira coisa que eu terceirizei. Eu trouxe uma especialista que toca o meu financeiro. Né? Quando eu fazia o planejamento estratégico, eu trazia uma consultoria que me ajudava a montar, a me ajudar a fazer o exercício de planejamento estratégico. Hoje eu já não preciso tanto, eu consigo fazer hoje já caminhar com as minhas próprias pernas. Você pode me chamar, Fê, a gente faz um combinado bem legal. Muito bom. E então, assim, você enquanto líder, você precisa ter consciência do teu perfil. E isso para mim estava muito claro desde o começo, desse qual é o meu perfil e que perfis de pessoas eu precisava ter ao meu lado. Então, quando eu comecei a trazer a primeira pessoa, é uma pessoa que ela tem, se a gente pegar a nossa análise, ela é completamente oposta à minha pessoa. E hoje ela é a pessoa que, né, eu tenho a maior confiança e que me apoia em diversos processos da operação e até algumas outras áreas. Então, é uma pessoa completamente oposta a mim, tanto no MBTI, no DISC, assim, né? Agora, a gente tem valores similares, a gente tem visões similares, mas em termos de perfil, nós somos diferentes e complementares. Eu brinco, tem um meme que mandaram para mim, eu falo assim, nossa, eu e essa pessoa. É muito engraçado, porque assim, são 2 mulheres, elas estão com uma caixa de papelão que está embalada num plástico. Aí tem uma pessoa que está lá com a tesourinha, cortando bem retinho, devagarzinho, assim, para tirar aquele plástico. Essa é a pessoa. Aí a outra tá com uma cara. Tira logo esse plástico. Ela empurra a outra e faz assim, ó, e arranca o plástico, né? E é bom saber disso porque igual criança abrindo presente, né? Sempre tem aquela que tira e tem a outra que destrói tudo, né? E mandaram, falaram assim, são vocês 2, né? E é muito engraçado, só que ao mesmo tempo a gente aprendeu a lidar, né? Então eu sei que eu tenho momentos que eu tenho que segurar a minha ebulição, assim, e pelo contrário, seguir nesse caminho mais estruturado, que é o que ela traz, e ao mesmo tempo ela aprende muito com a minha flexibilidade, ela aprende muito com o meu jogo de cintura, né, porque eu reajo muito fácil a situações adversas, então, que essa é uma qualidade que eu tenho, né, mudou o cenário de uma hora para outra, a casa caiu, eu consigo me manter plena e vamos embora, e resolvo o problema, eu vou me descabelar, talvez numa situação talvez menor que isso, mas para situações complexas, assim, eu me viro muito bem. Então, ter essa consciência, Brum, de que você tem que ter pessoas dentro do seu time. Então, por exemplo, a pessoa que eu trouxe de vendas, ela tem um perfil completamente diferente de qualquer outra pessoa do meu time.
Uhum. né? Então, justamente para quê? Para que a gente tenha essa, essa diversidade jogando a favor da alta performance da empresa, né? Ah, e é verdade, é verdade. Você sabe que quando eu virei diretor, gerente, na verdade, eu fiz o meu DISC e ele era o dominante, assim, Eu ia falar isso muito agora, né? Que forte, você disse um muito D. forte, muito forte. E, claro, né, Fê, você me conhece, cultura mexicana e você novo, né? Eu tô dizendo 10 anos atrás, 15 anos atrás, eu realmente me impunha muito, eu exercia esse papel dominante. E depois eu fui aprendendo que eu não precisava ser tão dominante, que numa posição como diretor você mais influencia do que você domina, né? Porque o dominante ele acaba virando aquele diretivo que ninguém suporta. E eu era esse cara, mas eu transitei para alguém muito mais humano, né? E hoje, né, quando eu vejo a minha análise DISC, ela está QI mais forte do que o dominante, mas os dois se equilibram É, bastante, porque assim, né? você tem a sua essência, né? Você vai ter a sua essência ali, que aí, né, tem a A sua minha essência é personalidade por trás, dominante, né? a minha essência é dominante. E eu tenho, assim, por costume também, por toda a experiência que a gente criou, eu tenho o S e o C ali estáveis, né? Vou dizer que eles são estáveis, um pouco abaixo, eu diria que metade entre os dois, mas, enfim, o autoconhecimento que você trouxe, ele é muito importante. E aí eu ia falar sobre autoconhecimento, só que você já respondeu sobre a importância de você se conhecer, mas eu abri uma outra pergunta, né? A questão de realmente você equilibrar, né? E você trouxe exemplo, a tua par completamente oposto, vendas completamente com outro perfil. Me conta um pouquinho assim, como que você trabalha essa diversidade, né? Porque isso é diversidade. Todo mundo fala de diversidade e inclusão, mas esquece de dizer que diversidade é algo tão simples. É você entender as habilidades das pessoas, entender o que elas são melhores, a fortaleza delas e trazer para a posição correta, né? Sim, sim. Então, me conta um pouquinho como é que você vê essa questão de diversidade no teu time, como é que você trabalha isso? Na realidade, assim, eu vejo além da diversidade cultural, diversidade, como você trouxe, né, de ideias, de perfis, eu tento buscar, obviamente que ainda estou longe ainda de conseguir ter a diversidade em toda a sua amplitude, mas sim há uma importância. Então, por exemplo, a última vaga que nós tivemos, nós abrimos uma vaga afirmativa para mulheres negras. Nós abrimos, Uhum, né? Porque eu olho para o meu time, eu tenho parceiras, mulheres com mais de 50 anos, agora tem, né, homens, para a gente também dar uma equilibrada. Tem mulheres negras, tem mães atípicas, tem mulheres solteiras, tem de tudo, né? Mas eu olhava para o meu time interno, eu não tinha uma pessoa negra no meu time, né? E considerando que a gente tem uma pegada aqui, realmente olhando para o feminino, olhando para a oportunidade para a mulher, a gente optou ir para mulheres negras para que a gente pudesse trazer isso. Mas, além disso, né, indo para o perfil de diversidade que você também está trazendo, que é, né, e aí sim, né, você trazer pessoas também de origens diferentes, de possibilidades diferentes, com experiências diferentes, é o que vai realmente trazer, porque, por exemplo, quando eu estava no começo da consultoria, eu fazia um determinado processo, uma entrega específica, eu tenho uma solução bem madura, que ela acontece desde o começo da consultoria, que ela é um mapeamento de como é que está a performance da empresa e como é que está o engajamento das pessoas frente a essa performance e o que influencia e impacta a entrega da empresa por conta disso. Então, a gente mapeia, tira um diagnóstico, a partir desse diagnóstico a gente escuta as pessoas, a gente escuta o lado da empresa, a gente escuta os dois lados, lado do colaborador, lado da empresa, a gente traça um diagnóstico e monta um plano de ação para a empresa. Esse é uma das primeiras soluções que nós tivemos e uma das que realmente a gente ainda tem bastante entrada com pequenas e até médias empresas, mas eu diria pequenas empresas. E dá um norte muito grande. E eu tinha ele tinha um perfil.
A forma de eu entregar ele tinha um formato que já atendia muito bem, os clientes gostavam muito. Quando eu passo a ter o time revisita o modelo e melhora o modelo. Com pessoas que tiveram visões que eu, por exemplo, tem uma pessoa que ela tem uma visão muito mais analítica do que eu tenho. Porque assim, eu, por sorte, eu sempre tive pessoas próximas a mim que eram perfis opostos ao meu, ou seja, pessoas mais analíticas, né? Uhum. Mais introvertidas e analíticas. E a gente sempre se aprendia muito um com o outro. Então, apesar do meu perfil, o natural não ser tão analítico, agora melhorou um pouco com relação às experiências que eu tive, mas eu transitava bem porque as posições que eu exercia, eu tinha que ter uma visão analítica. Eu tinha que transitar no sistêmico para o analítico. Eu tinha que ter essa visão panorâmica e detalhada ao mesmo tempo. Então, eu transitava. Só gastava um pouco mais de energia para ser mais analítico, mas eu transitava bem nas duas visões. Foi desenvolvendo isso ao longo do tempo. Quando eu trago uma pessoa do meu time que tem uma visão analítica por natureza, ela passa a olhar coisas que eu não olhava dentro do meu próprio produto. E a gente passou a melhorar o nosso produto. A nossa entrega melhorou. E a gente passou, inclusive, a poder entregar a mesma solução para outros perfis de empresa. Inclusive, a precificação desse produto melhorou para nós. Né? Passa por quê? Porque eu passo a fazer um outro tipo de entrega, um valor maior agregado e a precificação muda. Então, essa é a riqueza da diversidade. Quando você entende que pessoas podem fazer coisas muito melhores que você, enquanto líder, consegue fazer. E você saber reconhecer isso e usar isso a favor do negócio. E também reconhecer a pessoa e também dar esse reconhecimento à pessoa. Então, acho que essa é a riqueza da diversidade quando você é um líder. É você se cercar de pessoas que, com certeza, em muitos pontos, são melhores que você. E que você vai saber reconhecer e vai saber utilizar isso da melhor forma. Assim como você também pode o quê? Também ajudar essas pessoas também a trazer com o que você tem de melhor para essas pessoas. Eu acredito muito naquela ideia de que o líder, ele tem que tirar obstáculos. É o líder que ele vai ajudar. Esses dias eu escutei, acho que foi o Rony da Reserva falando, com base em alguns livros que ele citou, onde ele fala que você tem que ter a vassoura. Né? Você tem uma vassoura na mão, você primeiro dá o norte, dá a visão, alinha propósito, alinha estratégia, alinha entrega, beleza, estamos alinhados? Então tá bom, agora eu vou pegar a vassoura e vou limpar o caminho, eu vou limpar aqueles obstáculos para que as pessoas atinjam aquele objetivo. Eu acho que eu estou nesse momento, Leandro, eu acho que eu estou nesse momento de cada vez mais fazer nesse formato, delegar mais, não delargar, né? Delegar mais, para que as pessoas se desenvolvam mais e que a gente absorva mais dessa riqueza da diversidade que a gente tem no nosso grupo aqui. Não, que legal. E você falou algo assim que eu sigo bastante, né? A liderança positiva, até como referência da Brené Brown, que diz, né? Da A vulnerabilidade, né? humildade, a humanidade e vulnerabilidade. Que é exatamente isso, é você tirar a sua capa, né? A gente está aqui no Líder Sem Capa, você tira a sua capa de super-herói e assume, eu tenho fraquezas, eu não sou o senhor ou a senhora de todas as habilidades. Então eu componho um time. Gostei muito do que você trouxe e eu sempre acreditei muito nisso, né? Trazer alguém melhor do que você no seu time faz com que você cresça, não faz com que você se diminua. Eu lembro uma experiência no México em que eu fui contratar um gerente que, na verdade, ele já tinha ocupado em uma outra empresa do setor químico um posto de vice-presidente. E todo mundo falou assim, cara, você é louco, você é um diretor recém-promovido, vai contratar um cara que é muito superior a você. Eu falei assim, cara, ele pode ser, mas ele vai me ajudar a crescer muito mais. Então, eu quero esse cara no meu time. Né? E realmente ele fez uma diferença na minha vida. Fê, a gente está chegando no final, né? Para a gente fechar esse encontro, muito obrigado, muito rico a nossa troca, muito dinâmica. Quais são seus planos, suas metas e que conselho você dá para a pessoa que vai nos assistir, que está começando a carreira como empreendedor, está começando a carreira como líder? Finaliza aí, o stage é todo teu. Bom, a gente tem, eu acredito muito que esse ano é um 2025, assim, tá bem promissor,
né? Eu acho que vai ser um ano muito de também colher muitos frutos, e eu acho que isso também é interessante do líder também observar isso, né? Você também plantar com o teu time, mas você também saber aproveitar um pouco da colheita e comemorar isso com o teu time, né? Você reconhecer isso dentro do teu time. Longe de mim, ainda não sou ainda uma referência 100% de que não entra a questão da vulnerabilidade, pelo contrário, tenho sim processos, tenho feedbacks que eu escuto do meu time, que eu posso melhorar, né? Estou em trabalho de melhorias, então acho que um ponto é a gente entender que a gente tem a possibilidade não só de ofertar feedback, mas a gente pedir feedback para quem trabalha com a gente, né? E a gente está aberto, e isso tem muito a ver com o nosso processo de autoconhecimento. Então, a gente falou desse ponto, é algo que eu venho batendo muito na tecla. No passado, eu falei demais disso com as empresas, muito, mas foi muito mesmo. E fiquei muito feliz com a abertura das empresas em a gente falar, e eu não estou falando nada de abraçar a árvore, tá, gente? Não... Aliás, quem precisa abraçar a árvore, abraça a árvore, vai Abraça, lá, é não tem gostoso, tem problema, energia. tudo bem, Abraça a natureza. independente do como, mas você ter um momento onde você, é óbvio que a gente tem treinamento de autoconhecimento, porque às vezes fazer só um treinamento para te tirar um pouco, né, da zona de conforto e fazer você pensar, mas só o treinamento não vai te salvar nisso, né? É você ter momentos de fato onde você busque refletir o seu impacto no seu time, se família para você é um valor, como que você então está refletindo essa liderança na sua família. Você é um espelho, né? Nós somos o espelho. A partir do momento que a gente passa a liderar pessoas, é como se a gente virasse um espelho e a gente tem que cuidar desse espelho para não quebrar esse espelho, né? Seja com a gente mesmo, para a gente se olhar para esse espelho e a gente ter um pouquinho de orgulho para aquilo que a gente está olhando no espelho, e seja para ele também não se quebrar, para que os outros, ao olharem para isso, e falam, puxa, esse é um caminho que eu me inspiro, né? Não quero ser espelho no sentido de que alguém queira ser exatamente como eu sou, mas se eu inspirar um pouquinho e falar assim, puxa, esse modelo de liderança faz sentido, puxa, quando eu tiver um time eu também quero trabalhar dessa forma, assim como eu tenho a minha fonte de inspiração de liderança para isso. Acho que o autoconhecimento, Leandro, acho que ele deveria ser algo constante, né? Foi através desse autoconhecimento, por exemplo, que ano passado eu dei um basta e passei a cuidar mais de mim. E eu percebi que o fato de eu cuidar mais de mim refletiu em outras pessoas na minha família, no meu negócio. Eu passei a ter também referenciais interessantes que também me ajudaram. Então, eu acho que é isso, você cuidar de você, que às vezes a gente esquece de cuidar, né? Então, a gente se cuidar, porque isso também é um espelho para as pessoas. A gente se cuidar também é um espelho para o nosso time. Então, o autoconhecimento e ouvir o time. Acho que são 2 pontos importantes, eu diria, se conselho, né, fosse bom. Então, eu Você diria, vendia, não dava. né, eu diria que, eu acho que 2025 aposte no autoconhecimento e ouvir o seu time. Eu acho que você pode ter boas surpresas aí no caminho e boas soluções aí para 2025 para o teu negócio e para tua gestão. Maravilha, Fê. Esse é o Líder Sem Capa. Muito obrigado pela tua Obrigada eu. participação, pela presença. Estou feliz demais. Acho que a gente cumpriu com a meta desse nosso Opa. podcast, nosso primeiro podcast, e vamos voar em 2025. É isso, bora voar. E obrigada pelo convite, obrigada pelo espaço da gente conversar, foi muito agradável, foi muito, mais uma vez me sinto honrada aí de participar e ajudar a abrir os trabalhos aí do Líder Sem Capa. Obrigada.